Bom, mais uma vez aqui começando nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho de interface e navegação do programa, né, do Excel. Então esse é o grupo de ferramentas. Depois a gente tem a barra de fórmulas, que é essa barrinha aqui, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também como utilizar ela. A gente tem também as planilhas, né, que são essas guias aqui embaixo. Então, dentro de um mesmo arquivo, você consegue criar várias planilhas, você consegue fazer referências a outra planilha, consegue até fazer referências a outro arquivo, mas se eles estiverem no mesmo arquivo, facilita principalmente para essa navegação, que é bem rápida, né? E a nossa área de trabalho, que é de fato onde as coisas vão acontecer, né? Como eu falei na última aula, a gente tem uma limitação de quantidade de dados que a gente consegue utilizar no Excel. Então a gente tem das linhas, né, na vertical. Então a gente tem da linha 1 até a linha 1.048.576. E das colunas, então a gente tem as colunas em geral são feitas em letras, né? Então a gente vai da A, B, C, D até a Z, e aí quando acaba a Z, a gente começa a fazer letras duplicadas, né? Então, por exemplo, depois de A a Z, começa a A, B, A, C, A, D, depois BA, BC, BD e por aí vai, até a XFD, que é a última coluna que a gente tem. Juntando todas essas células, a gente tem aí cerca de 17 bilhões de células no Excel, mas aí tem uma questão, né, de tamanho de arquivo e etc., de processamento, e que se você começar a usar muitas fórmulas, por exemplo, nessa planilha, começa a ficar lento, dependendo do seu computador. Se a gente começar a usar tabelas dinâmicas, gráficos, qualquer coisa que seja gráfica, cada vez mais o programa vai ficando mais pesado. Então, existe uma limitação do Excel nesse sentido, tá? Mas, de uma forma geral, não é um problema. Só em planilhas realmente que são muito complexas, que a gente vai ali jogando diversas ferramentas que são mais complexas, como eu falei, né, como gráficos, tabelas, etc. E aí isso vai inflando o tamanho do arquivo e pode demorar um pouco para ele carregar, por exemplo. Às vezes você muda uma célula e ele já demora uma eternidade para carregar, principalmente dependendo da capacidade do seu computador. Mas enfim, como eu falei, isso de fato não é um problema que vocês precisam se preocupar nesse primeiro momento, tá ok? Realmente isso só acontece para planilhas muito complexas. Então, vamos dar uma olhada agora direto lá no Excel, para a gente dar uma olhada na interface. Bom, então a gente está aqui na nossa área de trabalho. Eu vou começar aqui abrindo o programa, né, no Excel. Vocês podem também, pode ser que não esteja o arquivo aqui, então você pode abrir direto na área de trabalho, aqui para pesquisar aqui onde está o Excel, né? Então está aqui. Ou você pode, quando abrir a barra de tarefas, escrever aqui, ó, Excel, é XCL, então ele aparece o arquivo aqui, e aí a gente pode abrir tanto pela área de trabalho quanto pela barra do iniciar. E aí tem uma questão inicial aqui, que eu estou aqui na versão 365, que é a versão mais recente do Excel, mas o layout de vocês pode estar um pouquinho diferente, a formatação, os ícones, não se preocupem com isso, tá? As ferramentas que a gente vai passar aqui, se não todas, mas a imensa maioria tem todos os arquivos, todas as versões. O Excel é uma das ferramentas mais antigas da Microsoft, existe desde antes de 1990, então ele vai passando por diversas adaptações, vai passando por diversas evoluções. Como eu falei, né, ele pode ser que não esteja exatamente igual, mas não se preocupem, deem uma olhada no nome das coisas, no ícone e tal, e tentem adaptar ali, entender em que local que ele está, né, a ferramenta, em que posição que ela está, para vocês darem uma olhada se o de vocês está um pouco diferente. Mas aqui no meu, a gente está no Office 365, como eu falei, e ele abre já de cara
quando você abre, sem abrir um arquivo, né, você abre só o Excel de fato, ele já abre aqui de cara essa tela de boas-vindas. Então ele tem alguns tutoriais aqui, bem-vindo, as últimas planilhas que você utilizou, né? Então tem aqui as mais recentes. Você consegue fixar também, ó. Se você clicar nesse pinzinho aqui, se você clicar nele, ele vai fixar o arquivo lá em cima. E aí aqui em fixos, por exemplo, você pode ver o arquivo, tá? Tenho compartilhado comigo também, coisas que alguém compartilhou com a minha conta. Aí aqui você tem os ícones de novo, de abrir, os comentários e opções. Então se você clicar aqui, ele vem para opções, a gente vai dar uma olhada nessa ferramenta um pouco mais para frente. Mas, voltando aqui, eu vou começar um novo arquivo, vou começar em pasta de trabalho em branco. Então vamos começar a dar uma olhada em cada uma das ferramentas do layout, né? Então vamos lá. A princípio a gente tem a nossa barra de acesso rápido, que é essa barra aqui em cima, que a gente tem o salvamento automático, tem o disquete, tem os ícones de desfazer e refazer, tem o nome da nossa pasta aqui, né? Pasta 1 no caso, porque eu não salvei, então o nome da pasta inicial é a pasta 1 Excel. E tem essa barra de pesquisar. Depois a gente tem nossas guias principais, que são essas aqui, então arquivo, página inicial, inserir, layout da página e vai até ajuda. Então cada uma dessas guias aqui, conforme você for abrindo, ele vai abrindo, é como se fosse um grupo de ferramentas, né? Então ele vai abrindo aqui cada uma das ferramentas. E aí conforme vocês forem mexendo e aprendendo, né, sobre o programa, vocês vão entendendo aonde está cada uma das ferramentas. Mas, por exemplo, como eu falei ali da barra de acesso rápido, se eu quiser adicionar aqui, por exemplo, esse centralizar aqui, que centraliza o texto numa célula, eu posso clicar com o botão direito e adicionar a barra de ferramentas de acesso rápido. E aí, ó, o ícone vem aqui para cima. Então, por exemplo, se for uma ferramenta que eu uso muito, eu posso vir aqui, clicar no centralizar, que ele marca a opção. E aí eu posso tirar, posso botar, enfim. Então, é muito útil isso aqui para você agilizar o seu processo, principalmente quando você vai falar de ferramentas que você utiliza muito, né? E aí depende muito para o que você usa o Excel. Então, se você utiliza muitas ferramentas de imagem, por exemplo, você pode vir aqui na guia inserir e botar o inserir imagens. Então ele vem com o acesso, o atalho aqui de inserir imagens. Então fica muito mais rápido do que você ir aqui na guia inserir, depois procurar aqui onde é que está imagens e tal. E aí isso aqui fica muito mais fácil de você acessar. Tá ok? Depois a gente vai para o grupo de ferramentas, que é de fato o grupo que abre aqui cada uma das barras. Então, por exemplo, no layout de página, a gente tem aqui temas, cores, fontes, margens, orientação da página, plano de fundo que a gente pode adicionar na planilha também, imprimir, enfim. Tem diversas ferramentas, então esse é o grupo de ferramentas. Depois a gente tem a barra de fórmulas, que é essa barrinha aqui, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também como utilizar ela. Ela tem uma caixa de nome, em que a gente consegue nomear um grupo de células, ou você pode, por exemplo, ir aqui eu quero ir para a célula G5, e dou um Enter aqui, e ele já me trouxe aqui para a célula G5. Tá? E aqui a gente tem a barra de fórmulas, em que ele mostra exatamente o que está dentro da célula. Tá? Então a gente vai ver nas próximas aulas as fórmulas que a gente vai utilizar, que ele vai dar o resultado direto na célula, e aqui em cima ele vai ficar a fórmula que a gente utilizou. Tá? Mas não se preocupem que a gente vai ver isso nas próximas aulas. Aí a gente tem os títulos, que são basicamente a nomenclatura, né, das linhas e colunas, que, como eu falei, o Excel tem as linhas que são de 1 a 1 milhão e tal, e tem as colunas que vão de A até a XFD. Então, por exemplo,
na G5, se eu quero a G5 é como se fosse uma batalha naval, né? Então aqui a gente seleciona a coluna G5, a coluna G e a célula 5. Então vai ser exatamente essa aqui, linha 5 e coluna G, tá? A gente tem o status, que é esse aqui embaixo, então que ele diz, por exemplo, aqui que está pronto. Se eu tenho uma planilha com diversas fórmulas, por exemplo, e eu adiciono uma nova célula, às vezes se ele estiver muito carregado, né, se ele demorar muito para carregar, significa que ele vai dizer aqui embaixo que ele está carregando ainda, como é que ele está, se ele está rodando o cálculo em segundo plano e etc. E tem uma ferramenta aqui de acessibilidade que a princípio eu nunca utilizei, mas ele abre aqui, se você clicar, ele abre aqui essa ferramenta de acessibilidade. A gente tem também as planilhas, né, que são essas guias aqui embaixo. Então, dentro de um mesmo arquivo, você consegue criar várias planilhas. Então, se eu clicar nesse maisinho aqui do lado, ele vai criar uma planilha 2, que aí você pode alterar aqui, por exemplo, né? Vou escrever aqui na célula 1 meu nome, e aqui na planilha 2 vou escrever Start. Então, ele fica aqui, cada uma dessas é uma planilha diferente que você consegue acessar de forma rápida e fácil, né? Você consegue fazer referências a outra planilha, consegue até fazer referências a outro arquivo, mas se eles estiverem no mesmo arquivo, facilita principalmente para essa navegação, que é bem rápida, né? Bem fácil. A gente vai ver até alguns atalhos depois para alterar entre elas. Então a gente tem as opções de visualização ali embaixo, no canto direito. Então aqui a gente está vendo a opção normal. Se eu clicar aqui em layout de página, ele me mostra como vai ficar a visualização caso a gente queira imprimir essa planilha, né? Do lado a gente tem a visualizar quebra de página. Então ele me mostra todas as células, como é que estão. Se eu quiser, por exemplo, selecionar até a H para imprimir e até a linha 20. Posso selecionar aqui, isso aqui é a página 1. A partir do momento que eu escrevo aqui outra coisa, ele já está fora da página 1, né? Então ele já está na página 2. Então eu vou deixar aqui na visualização normal. E ele tem essa barrinha de zoom aqui, né? Que a gente consegue aumentar e diminuir dependendo do tamanho da sua tabela, aí, da sua planilha, que também é bem útil. Tá ok? E por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso título aqui do arquivo, pasta 1, né? Então, quando a gente for salvar, vou vir aqui em arquivo, salvar como, e eu salvo aqui com o nome que eu quiser, pasta aula 1, por exemplo, e eu salvo, e aí quando eu voltar aqui para a tela principal, ele vai estar como aula 1 já, tá ok? E a nossa área de trabalho, que é de fato onde as coisas vão acontecer, né? A gente vai botar as nossas células, vai preencher nossas células, vai pintar o que for, e é isso. Bom, pessoal, esse foi o final da nossa primeira aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre navegação e atalhos de Excel para facilitar a agilidade na hora de manusear a ferramenta. Então, fiquem ligados e até a próxima. Vou selecionar essa célula aqui, venho aqui na caixa de nome e vou mudar o nome da célula para Start. E vou dar um Enter. Quando a gente seleciona alguma outra célula e clica aqui nessa setinha do lado da caixinha de nome, ele me dá todos os grupos de células que a gente nomeou. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa Start, ele vai direto para a célula que a gente tinha selecionado.